Amanda Rocha Moraes Pereira, jornalista. Bauru, fotojornalismo. O que me levou a ser fotógrafa, eu acho que foi uma série de fatores, assim, conscientes e conscientes, né? Desde pequena, assim, eu tive contato com fotografia através de um laboratório que meu tio teve, caseiro, na casa dele. E aquilo para mim era um mundo mágico, assim, né? De olhar como assim, né? A foto, você coloca um papel em branco, sai a imagem, né? Aquela ainda era analógica, né? No começo dos anos 90. E aquilo era uma coisa bem mágica, assim, bem surreal. E aquilo me encantava. E eu não podia ficar muito dentro do laboratório, porque, né, criança, né, mete o saco, quer colocar a mão, enfim. Bom, mas isso aí ficou guardado, acho que no meu consciente, enfim. Daí fui para a faculdade de fazer jornalismo. E lá estava buscando identificação com um curso, né? Rádio, TV, né? Enfim, escrita, pá. E aí comecei a ter aula de laboratório de fotografia. Nossa, aí acho que veio tudo à tona de novo, assim. E aí me identifiquei com um curso, realmente, né? Que eu buscava também essa identificação com o jornalismo, né? E então aí começou a se delimitar, assim, que seria essa profissão de fotojornalista que eu iria buscar, né? E a rotina, ela é bem, assim, pegada, né? É trabalhosa, assim, mas é super legal, acho muito... é o que eu gosto de fazer, né? Então, assim, embora a gente trabalhe bastante mesmo, né? Dependendo do jornal, se tem mais, né, companheiros ali, colegas trabalhando. Agora tem jornais menores que não, então eu já trabalhei sozinha, então, assim, é uma rotina puxada, né? Então você tem que, assim, gostar e estar atento mesmo com o que você faz, né? E estar antenado, assim, com as pautas, com os personagens, né? Não adianta você chegar, assim, em cima da hora sem saber quem é que você vai fotografar, o que o assunto é, porque na hora você não sabe, né? Você acaba não tendo aquela foto que deveria ter, né? O planejamento das pautas, então, é de acordo com o que o editor quer, né? O editor, então... tem pautas que começa, depende do seu horário, né, também, de trabalho, né? Tem pautas que começam cedinho, às 9, então você tem determinada coisa, cobre futebol, né? À tarde você tem, sei lá, câmera, né, político, enfim, aí isso é tudo planejado. É claro que a gente quer, né, já ter já vai construindo isso na cabeça, né? Às vezes a gente tem uma ideia, nossa, vou fazer aquilo, aí você chega lá, é um lugar assim, escuro, paredes feias, suja, não colabora, né, com o cenário. Então, assim, é muito louco isso. Se você tem uma puta de uma foto legal, você tem que tentar vender ela pro seu editor, né? Às vezes é complicado, porque ele quer uma outra coisa, então você tem que falar, não, mas eu tava lá, eu vi e tal, então não é aquele, né, questão de saber dialogar. Eu acho que a criatividade está nessa questão também, de você subverter também aquilo que você tende a pensar que é o normal, né? Então, ir brincando com esses conceitos também, né? De regras, enfim. E conciliando. Então, eu acho que é isso aqui, né? Você saber unir o objetivismo, né? Com o subjetivismo. Então, eu acho que é isso que eu tento fazer na minha fotografia. Né, unir esses dois lados, né, do mais lúdico e o mais objetivo. Não tem como a gente ser imparcial na vida, eu acho. É difícil, cara. Então, assim, ainda mais com notícia, com foto. Eu estou fotografando a minha visão daquilo lá, ou então a do jornal, no caso. Né? Tem coisas que são limitadoras. Ela é uma leitura do que eu faço, né, do mundo que está ao meu redor, né, do que... Acho que fotografia é a bagagem. Você tem uma puta de uma foto legal, você tem que tentar vender ela pro seu editor, né? Às vezes é complicado, porque ele quer uma outra coisa, então você tem que falar, não, mas eu tava lá, eu vi e tal, então não é aquele, né, questão de saber dialogar, e tem fotos que não precisa nem dialogar, ela já fala tudo. A fotografia, ela é um texto visual, então tem coisa que só você vê, você já sabe que é aquela foto que vai ser escolhida. Depende do editor, o editor, né, tem que conseguir conciliar esses dois lados, do fotógrafo, né, do olhar de quem está lá fazendo a foto, de quem mandou você fazer a fotografia também, né? Então tem que ter essa sintonia.
Uma coisa que eu aprendi, se você está na dúvida daquela fotografia, você acha que não é tão boa, não envie ela, porque é ela que eles vão escolher às vezes. Não tem como, sabe? Às vezes é uma coisa muito louca que acontece, então você fica mais frustrado, então não colocasse aquela foto, porque eles nunca iam saber que você tinha tirado aquela lá. E a melhor que você acha, e que várias pessoas, fotógrafos achariam, acaba sendo não escolhida, né? Então é uma coisa que a gente vai aprendendo, sabe? Deixa eu tentar lembrar uma foto que eu gosto muito. É uma foto política, é do Alckmin. E ele foi numa comitiva em Jaú e tinha um protesto acontecendo e tal. E aí aquela muvuca, né? Você tem que conseguir um lugar ali, porque você é empurrado, espremido, né? Imprensa em peso ali de um monte de cidade. Então ele estava embaixo lá nessa muvuca e tinha crianças. E aí tinha uma criança e esse protesto rolando, dos estudantes. E vem uma criança, eu não tinha muito um lugar legal, estava difícil. Então ele estava no palanque e veio uma criança com um nariz de palhaço, ficou bem na frente dele e deu uma risada, assim, e ele lá sério, atrás da criança rachando o bico, assim, na frente daquele nariz, e foi carro. Eu acho que essa foto foi bem emblemática para significar o que estava acontecendo ali, né? E o que acontece até hoje. Então, essa foto é uma das que eu gosto muito, mas não sei se é a melhor, eu acho que nesse contexto, sabe? Porque às vezes a foto nem é a melhor foto, assim, esteticamente falando, né? Mas é o momento, cara. Então tem foto que, é o momento. Né? Não há técnica que vá sobrepor a isso, né? É o momento. Teve uma situação bem desagradável, porque já é desagradável você cobrir velório, né, inteiro. Mas a gente tem que ir, mas quando é um assunto público, né, público, de interesse, né, público, então você tem que ir. Mesmo sendo, né, de famílias que não queiram você lá, né, que acontece muito. Então eu fui cobrir um caso foi um caso bem, teve repercussão, né, nacional, e foi um assassinato, né, de uma família que enfim. E então fui cobrir. Eu precisava da foto do velório. A editora falou, você volta só se tiver foto do velório. Então tive que ficar lá, mas assim, eu acabei não conseguindo a foto, porque fui escorraçada de lá. Tinha muita gente, né? Era uma família, né, da classe alta, enfim, né? E me bateram, assim, né? Cheguei, quase pensei se eu não ia fazer BO, como, né, que a editora que ia fazer BO, eu acabei desistindo, porque é difícil, você tem que pesar também o outro lado, né? Então, não sou urubu, né? Só que eu estou trabalhando, né? Então, assim, ainda bem que não aconteceu nada grave, mas, assim, foi uma situação muito complicada, sabe? Eu já estava me sentindo mal por estar lá, fazer esse tipo de fotografia que a gente tem que fazer, e ainda sair de lá, né? Esculachada. Então isso foi uma coisa bem impactante, assim, né? Um outro caso que é bem assim curioso, né, que a gente passa, né, na pele de fotojornalista. De fotojornalista aconteceu, acho que foi também em 2012, foi uma pauta que eu tive que cobrir, uma pauta sobre prostituição. E no caso da jornalista, ela foi passar esse dia como prostituta. Claro que ela conversou antes com as prostitutas do local, né, explicando que ela queria ver como era a pele, enfim, o trabalho delas. Só que ninguém podia saber que eu estava ali. Elas não podiam saber que eu estava ali. Então eu tive que ficar escondida, eu fiquei tipo o dia inteiro, assim, foram horas, eu não sei quantas horas, eu não sei, mais de 6 horas, assim. Eu entrei dentro de um negócio, eu consegui falar com o pessoal de uma fábrica que tinha onde elas ficavam ali do lado, e consegui entrar num lugar que seria do ar-condicionado, que não estava mais lá. Então eu fiquei dentro desse negócio e fazendo as fotos, né, da jornalista, né? Eu não podia ainda pegar elas ali, se pegasse, lógico que a gente ia dar aquele borrão. Então foi assim uma coisa muito, muito legal, assim, né? Passar por essa vivência, assim, embora cansativa, né?
no final renderam fotos bem legais. E tive que me esconder também no latão, eu acho que era um latão, era de lixo, mas não tinha lixo. No caso, era um latão que estava ali e eu também fiquei nesse latão, assim, foi uma coisa assim, é o que eu lembro hoje e assim, dou risada, porque foi muita, muita loucura. Mas foi uma loucura saudável. Acho que fotografia é a bagagem, né, do fotógrafo, né? Tudo que a gente vê, escuta, lê, enfim. Então, não que esse filtro esteja correto, né? Então, mas assim, ela é aquilo que você é, né? Que você personifica ali através da imagem, né? Beleza.